Túlia. O meu boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de outubro de 2013, domingo. O verbete é o de número 2802. Ele tem 6 páginas, 49 elogias e 13 máximos. A verbetógrafa é a professora Maria Tereza. Maria Tereza de Santos Bauzan. Ela tem a formatura em licenciatura plena em matemática, conheceu a Conscienciologia em 2002, é voluntária desde então, e em 2008 se tornou professora e tenepsista desde 2010. Então, verbete estande tarístico, a especialidade taristicologia. O estande tarístico é o espaço físico destinado à venda de livros e à divulgação das verpons da Neociência e Conscienciologia, disponível de modo fixo nas instituições conscienciocêntricas, ICs, ou ocasional nos próprios eventos realizados em diferentes locais, podendo estar instalado também em livrarias, estabelecimentos empresariais, feiras de livros, praças ou parques públicos. O holopensene pessoal da divulgação da Neociência e Conscienciologia. O holopensene tarístico. As interações energéticas favorecendo os convívio pensenes. O holopensene da cultura. O holopensene pessoal do autoenfrentamento. O holopensene pessoal da interassistencialidade. Aqui na fatologia, o estande tarístico, o espaço destinado à difusão das neoverpons, o local motivador do autoesclarecimento, as reuniões organizacionais de feiras do livro, as dificuldades na organização e manutenção do evento. A fatologia ela coloca também o debate autoral, os lançamentos de livros pelos autores, a oportunidade de estímulo à leitura enquanto fator motivador do autoconhecimento ou da escrita, a aquisição de livros específicos, o estímulo à população para a compra de livros com preços mais acessíveis. Tem muito mais coisas, são mais de 20 linhas na fatologia. E aqui na parafatologia ela comenta a atenção à multidimensionalidade atuante, a oportunidade de exercitar atares às consins e consciex, a identificação e o entendimento maior do fenômeno projetivo vivenciado pelas pessoas adultas ou crianças. O parafato de o estande tarístico ocupar o mesmo lugar na feira anual enquanto condição para criar forma holopensênica e local energético de poder. Na página 9, na argumentologia, tem o tópico vivências. Ela faz uma listagem com 16 ganhos evolutivos vivenciados e comentados em estandes da Conscienciologia. Vale a pena dar uma olhada. Na página 10, no tópico eventos, ela lista 5 exemplos de modalidades de eventos nos quais os livros da Conscienciologia estavam à venda. Na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos comunicação interassistencial, edição conscienciográfica, evento conscienciológico, produção do esclarecimento e tares expositiva. Frase enfática. O estande tarístico é espaço mental somático, cosmoético e descrenciológico. Traz na essência a proposta evolutiva de informar, responder, esclarecer, assistir e mostrar neocaminhos. Você sente-se estimulado à leitura diante de estandes tarísticos? Quais proveitos evolutivos você já vivenciou diante dos mesmos? A bibliografia específica, ela traz 4 fontes e na webgrafia, 1 fonte. Agora aqui na mega análise do João Paulo, vendas, evento, livro, debate, GESCOM, verpom, exposição, desassédio, divulgação, informação, comunicação. Grafopensenidade, interassistencialidade, conscienciocentrologia, mental somatologia, descrenciologia, voluntariologia, intencionologia, taristicologia e culturologia. Então a gente vai passar aqui as
as primeiras perguntas, mas antes disso seria bom, Maria Tereza, você dar uma geral aí sobre o que te motivou para escrever esse verbete. Dá uma contextualizada para a gente, por favor. Boa tarde a todos. A história é um pouquinho longa, vou tentar resumir. Eu conheci a Conscienciologia em 2002, através de um evento que a Michele e o Albert moravam em Santa Maria nesta época, e eu participei lá de um curso de 5 horas, um curso rápido, e a Conscienciologia me fez muito sentido. Então, logo eu fiz o CIP, o curso integrado, né? E a partir daí eu já comecei a voluntariar. Naquela época, o CIP a gente já voluntariava. Fazíamos reuniões na casa deles, domingo à tarde, em Camobi, né? Santa Maria, Rio Grande do Sul. E eu sempre escutava o Albert, mais o Albert falando, eu não sei se a ideia original foi dele ou da Michele, sobre a participação da Conscienciologia em feiras de livro, porque Santa Maria, já nessa época, aí, estava na sua 29ª edição, né? Nesse ano de 2002. E qual foi a surpresa? Que para 2013 eles chegam com a notícia que haviam conseguido um local para participar na Feira do Livro, com estande com livros só da Conscienciologia, né? A ideia foi meio que um susto de início, porque eu acho que o único contato de livro que eu tinha tido até então e lido tinha sido Coragem para Evoluir, e alguns livros pelo curso integrado que a gente tinha tomado conhecimento, mas não sabia muita coisa, quase nada. Hoje se sabe pouco ainda, mas na época era um pouquinho pior. Mas aí a gente foi para a Feira do Livro, em 2003, né? E de lá para cá, fechamos 10 anos este ano de Feira do Livro. Voluntários chegaram, voluntários passaram por lá, e a Maria Tereza participou das 10, a década, né, desse stand, agora em 2013. Aí eu resolvi fazer uma experiência, vim morar aqui em Foz do Iguaçu por 1 ano, né, para ver como que é morar em Foz este ano, e estava dando a propaganda do curso Verbetografia, e eu pensei, eu vou fazer este curso. Me inscrevi e, na hora, me pediram um tema. E agora? Aí eu pensei, a minha maior experiência em Conscienciologia é Feira de Livro. Então, mandei o tema e foi aprovado. E aí a gente conseguiu desdramatizar aí o verbete, né? E estamos na apresentação hoje do stand tarístico. Muito bom. Então, vamos ver aqui a verbetógrafa, professora Maria Tereza. Em Fatologia, página 6, na segunda linha. Poderia nos falar mais sobre as dificuldades na organização e manutenção do evento nas suas vivências? Sim, sempre a organização de uma feira do livro, ela envolve muitas coisas, né? São muitas coisas mesmo, porque a feira do livro, principalmente a de Santa Maria, que é onde eu tenho a experiência maior, ela acontece por 2 semanas, até 16 dias ocorre, e 8 horas diárias. Então, a gente tem muitas dificuldades, desde voluntários para trabalhar na feira, né? Essa é a principal dificuldade. A gente sempre procura recorrer a ex-alunos de cursos básicos para nos ajudar, porque a escala é intensa. O horário inicia às 13 horas e vai até às 21 horas, todos os dias. Agora, sobre isso aí, ele coloca aqui também na 4ª linha, como é feita a escolha do local da banca, que tem relação com isso daí que você está falando. Certo. É bom dizer que a Feira do Livro de Santa Maria, ela é uma das maiores do Brasil em ambiente aberto. Nós fechamos agora 40 anos de feira. Então, cada ano ela vai inovando, vai aumentando o número de bancas, e existe, então, na praça principal da cidade, onde são montadas as bancas, né? E a gente, então, acaba escolhendo, na hora que faz uma contribuição para manter o espaço, você escolhe qual o local que você quer ficar. E a gente, então, sempre procurou, né, desde o início. No início, a gente caiu lá meio que de paraquedas, aonde deu o espaço, né? Qualquer lugar, mas foi um lugar bem amparado. A partir daí, a gente sempre procurou um corredor principal, porque agora, em 2013, foram 36 estandes, se não me engano, né? Que época que ocorre a feira? A feira ocorre no mês do aniversário da cidade, culmina com o aniversário da cidade, no mês de maio. Ela começa em final de abril, e vai próximo do dia 17 de maio, que é o aniversário da cidade de Santa Maria. Então, a gente precisa recorrer, assim, fazer uma manobra para fazer escala, para que os livros cheguem. Então, é uma experiência assim, bastante interessante. Uhum. Ele coloca aqui também, nas feiras, normalmente é levada uma quantidade grande de livros. De que forma é feito o transporte dos livros até o local? É utilizada alguma transportadora específica?
Tem de tudo, né? Às vezes já tem livros em Santa Maria, porque Santa Maria, na época que eu conheci, era uma cidade atendida. Hoje, ela é um núcleo de extensão ligado a Porto Alegre. Então, em geral, existem livros no núcleo, que são levados para as palestras e os cursos, mas, na época da feira, os livros tinham que ou sair de Porto Alegre, através da organização aí do professor Amaro Krob, professora Valquíria, né, e outras pessoas, muitas pessoas envolvidas. A partir de 2008, até foi o único ano que a gente não participou da feira, foi 2008, porque mudou uma política aí do IPC com a Editares, né, e nesse ano a gente não pôde participar da feira, por isso que fechou 10 anos agora, né, senão seriam 11. Então, a partir dessa época, os livros começaram a ir também de Foz do Iguaçu. Mas aí os livros é por intermédio de Porto Alegre. Existe um voluntário lá, né, que organiza a parte dos livros, responsáveis. Nós passamos uma listagem de que livros a gente gostaria, né, e é encaminhado e eles chegam até lá. Você quer falar? Parabéns pelo verbete. Eu gostaria de fazer perguntas sobre o item da maniologia. Achei bem interessante. Ambas as condições são patológicas, né? São a mania de comprar livro para presentear alguém, ao invés de doar a si mesmo, né? E o outro é mania de comprar livros e nunca ler. Então, ambas as condições, né, mantém ali na elencologia a condição das pessoas desinformadas e que não faz a nutrição informacional, né? Então, eu achei interessante você trazer essas duas manias no teu tema de verbete, né, estandarístico, né, justamente para superar essa condição, né, chama a atenção, né? Exatamente. Essa é uma condição que acontece, né? Às vezes a pessoa só compra o livro e esquece lá, né? Então, são manias aí que, né, para chamar atenção exatamente para a gente entender a condição maior de estar buscando conhecimento, né, através daquilo que o autor tentou passar para a gente. Agora, você vê que isso aumentou a sua leitura? Esse holopensene, você ficar distrito, esse holopensene, de algum modo te... Com certeza. Vamos dizer assim, né? Te Com encaminhou certeza. mais. Embora já fosse um pouco ligada a essa área, sempre gostei de estudar desde cedo, e então é uma coisa que sempre chamou atenção. Mas, claro, que não tudo aquilo como deveria ser, né? Mas que ajudou muito, ajudou, né? Com certeza. Agora, outra aqui. Na enumerologia, página 8, você terminou a sessão usando reticências e não ponto final. Por quê? Ou é uma revisão, né? Foi um erro aí. já está marcado ali para correção. Ok. Quer falar de novo? Deixa eu ver aqui. Eu achei interessante ali na pensenologia, você traz ali na última linha o holopensene pessoal do autoenfrentamento. Né, bem interessante, porque eu participei lá no voluntariado de Curitiba de várias divulgações externas, também participei de eventos assim, de feira de livro, né? E realmente é onde a gente faz esse exercício, né, da superação do medo da autoexposição, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Isso é muito importante, porque a gente vai estar numa feira de livro, numa praça pública, né? No ambiente onde diversas pessoas chegam até o stand, né? E a gente vai estar se auto-enfrentando realmente, porque você sabe que às vezes chegam pessoas que têm bastante cultura, pessoas que têm bastante religiosidade, fanatismo, né? E a gente, então, vai estar se auto-enfrentando realmente a cada tentativa de expor as ideias da Conscienciologia, né? De uma forma ética, de uma forma universal, mas, sem dúvida, é algo que a gente sempre procura, cada ano de organização da feira, passar isso também para as pessoas que estão trabalhando, né? Essa questão. Eu lembro que uma vez um amigo nosso, que havia feito até o ECP1, ele se dispôs a ajudar na feira, e ele tinha uma história muito religiosa, né? Um histórico nesse sentido, e aí a gente colocou para ele, como é que você vai se sentir se chegar o padre ali, ou a freira da sua amizade,
nesse autoenfrentamento. E ele acabou pensando e desistindo de ficar do lado de dentro do stand, porque realmente ele ainda não se achava em condições desse autoenfrentamento, né? Então, só um relato. Por isso a importância dos voluntários se disponibilizarem, né? Daí entra também o princípio, né? O último princípio, o princípio da adequação da comunicação às consciências interessadas, né? Bem o que você comentou aí agora. Exatamente. Porque nós estamos ali representando uma instituição, né, conscienciológica e com um paradigma, né, para tentar mostrar às pessoas que têm interesse em saber alguma coisa. Então, isso aí é muito importante, sim. Mas a gente nem sempre conseguia contar, então a gente precisava, às vezes, trabalhar pessoas que não... Até por sinal, a gente tem assim, pessoas lá, simpatizantes, que nós chamamos, que ainda não são voluntários, mas que adoram, têm assim, um conhecimento bem interessante, que estão sempre nos ajudando na Feira do Livro. A gente, na medida do possível, coloca um voluntário oficial, digamos assim, entre aspas, e um simpatizante. Legal. Maria Tereza, uma pergunta e uma sugestão. Começando pela sugestão. Na mitologia, na página 8, está muito interessante aqui os mitos que você relacionou. Talvez não fosse o caso também de acrescentar o mito do livro estar sempre certo. Eu digo isso porque muitos alunos, isso em faculdade, na escola, de uma forma geral, falam assim, professor, está no livro. Como se aquilo que está no livro... não pode ser questionado. É inquestionável, quer dizer, é certo. Então, isso é muito comum ainda no meio, principalmente estudantil, né? Essa ideia de que está escrito no livro, pronto, está certo. Uma sugestão. Uma pergunta é o seguinte, dentro aí da sua experiência, do que você levantou, e a gente sabe da importância de feira de livro, né, no sentido de, principalmente, promover a cultura leitora, né, de estimular o desenvolvimento de leitores, você tem uma ideia hoje, em quantas cidades, pegando o caso do Brasil, hoje tem feira do livro? Porque a gente sabe que não são todas as cidades que têm feira de livro, muito menos até mesmo livraria, quer dizer, vários municípios no Rio de Janeiro, no Brasil, né, não só no Rio de Janeiro, no Brasil não tem livraria, que é uma lástima. Você tem ideia disso? Eu tentei buscar esse dado, mas eu não consegui essa informação, principalmente mas eu me detive aos locais onde a Conscienciologia faz parte em feiras de livros no Brasil. E até a Editares ficou de me passar a linha do tempo, com todos os registros, eu busquei o IPC, a Editares, por algumas vezes, e eu não chegou o dia da apresentação do verbete, eu não tive essa informação. Então, o que eu consegui buscar foi a Foz do Iguaçu, né? Acabou de ter a 9ª feira. Porto Alegre também participa lá, em feiras de livro, que é uma das maiores também. E eu não consegui muita coisa assim que eu gostaria até de saber de outros locais, né? Mas a gente sabe que existe muita feira de livro sem a presença, digamos, da Conscienciologia em muitos locais do Brasil, né? Então, até pesquisando, porque eu consegui um dado através do jornal O Rascunho, que é da SESMA, da Cooperativa de Estudantes, né, de Santa Maria, que a Feira do Livro de Santa Maria é a 2ª maior em ambiente aberto no Brasil. Teria Porto Alegre a primeira, né, e depois a 3ª seria de Brasília. Mas as informações divergem. A gente também, eu ontem também pesquisando, encontrei Ribeirão Preto como a 2ª maior. Também existe na Amazônia uma feira também, que também é uma das maiores, porque tem espaço aberto, tem espaço fechado, tem salão de livro, tem salão internacional, tem feira do livro internacional. Então, tem vários nomes. E essa questão aí do livro, de livrarias, é uma situação que a gente, né, sente a necessidade. Por exemplo, Santa Maria é chamada uma cidade universitária, que existem lá muitas universidades. Porém, vai ver quantas bibliotecas tem lá? Uma minoria. Uma minoria. Agora, quantas farmácias tem? Uma em cada esquina. Então, a gente fica aí com esse dado bem, né? Sabemos que... Mas a gente vai fazendo o que pode, né? Então... Estou vendo que você trouxe um livro da história da Feira de Livro de Santa Maria. Seria bom você comentar nesse contexto aí da pergunta do
do Loche. A gente tem aqui a história da Feira do Livro de Santa Maria. Ele foi lançado agora, na Feira do Livro. Quem escreveu foi a professora Eugênia Maria Mariano da Rocha Barrichello, que ela é filha do fundador da Universidade Federal de Santa Maria, e ela sempre foi muito enfronhada em todas as feiras de livro que aconteceram, né, pela universidade, pelo gosto pela leitura. Ela já tem vários livros escritos, e ela fez aqui um resumo muito interessante sobre as 40 feiras, né, que fechamos agora em 2013, foi a 40ª edição, né, e ela colocou um resumo, inclusive, todo ilustrado de cada feira. Porque a primeira Feira do Livro em Santa Maria, ela aconteceu lá em 1973. Tem históricos que nos anos de 60 houve 2 edições, mas era mais ligada à universidade. A partir de 73, ela teve várias edições e depois ela intercalou nos anos 90, por alguns problemas que ocorreram na cidade. E depois ela retomou com muita força, né? E essa feira, a professora Eugênia Maria, ela estava sempre envolvida. Então, esse ano ela lançou o livro, eu consegui o livro autografado pela autora. Nessa época, eu estava aqui em Foz e voltei a Santa Maria para a Feira do Livro para ajudar os colegas. E tive a oportunidade, então, de ver que ela era patrona, né, da Feira do Livro deste ano, e estava lançando isso aí. Então, esse ano também foi lançado a história das feiras de livro, também a gente tem aí do jornal local, sobre cada ano, como é que foi feita, porque as primeiras feiras do livro, eles contam das dificuldades. O responsável foi para buscar livros em Porto Alegre, porque os livros que tinham vindo venderam em 2 dias. Ele foi para buscar livro em Porto Alegre e não tinha lugar no ônibus. Imagina, naquela época, né, a dificuldade era enorme. Ele foi de carona com um caminhão para poder trazer mais livros para a feira. Porque, nesse período, é importante salientar que os objetivos da feira, quando começou nessa época, era proporcionar à população de Santa Maria a compra dos livros com preço mais acessível, era levar cultura para a praça, né, e adquirir livros específicos sem censura, porque a gente sabe que, nessa época, a censura pegava e muitos livros não conseguiam se vender. E aí, na Feira do Livro, era oportunizado. Agora aqui, na Fatologia, página 6, segunda linha de baixo para cima, você traz o cadastramento de consins interessados em aprofundar as ideias da conscienciologia em cursos posteriormente. De que forma você sente a receptividade das pessoas que vêm até você pedir informações sobre a conscienciologia? Já aconteceu de você ter uma percepção assertiva, através da energia, de alguma consim que interage com você nesses momentos? Sim, há muitos relatos. Então, a gente procurou, a cada feira, a gente procurou aperfeiçoar, né? No final de cada feira, a gente faz as reuniões, vê os pontos positivos e negativos e procura aperfeiçoar. Então, foi uma coisa que logo a gente sentiu a necessidade de as pessoas interessadas fazerem um cadastro. Esse cadastro era simplesmente deixar o nome, o telefone, o e-mail, né? E que tipo de evento ele gostaria de participar. Uma palestra, um curso. E isso é feito até hoje. E a gente tem, assim, muitas pessoas que chegaram à Conscienciologia, são voluntários hoje, através dessa primeira participação na Feira do Livro. Então, a gente percebe, a energia muda, a pessoa está passando, ela dá uma olhada e ela volta, e, interessante, me chamou a atenção. Então, tem, assim, inúmeros relatos, é um trabalho, assim, dificílimo para manutenção, não é nada fácil, mas é muito gratificante no sentido da interassistência. Professora Maria Tereza, parabéns pela escolha do tema. Na parafatologia, 4ª linha, você coloca o reconhecimento do curso intermissivo. Poderia ampliar a ideia? Pois é, eu coloquei aí o reconhecimento do curso intermissivo exatamente por essas questões, né, dos relatos que as pessoas colocam. Era isso que eu estava procurando, eles às vezes dizem para a gente, né?
Ó, encontrei meu grupo. Poxa, não sabia que existia uma ciência que estuda isso aqui, que eu já tenho esse fenômeno. E então a pessoa vê os banners, vê o Projeciologia aberto com as figuras e nos coloca isso aí. Então, esse abertismo da pessoa entender que encontrou ali o grupo, que encontrou ali uma ciência estudando essas ideias, então isso é que nos dá essa percepção de que a pessoa reconhece o curso intermissivo, leva livros para ler, volta na feira conversar, buscar outros livros, né? Então há essa interação. Valquíria, você quer comentar? Maria Tereza. Primeiro eu quero te parabenizar, não só pelo verbete, mas pela tua caminhada, que eu conheço um pouco, né, Maria Tereza? Meus parabéns. Eu queria que tu falasse aqui, ó, na principiologia, o princípio da racionalidade como base na busca evolutiva. A relação que tu fazes disso com as feiras do livro lá de Santa Maria. Também quero agradecer à professora Valquíria, porque ela e a professora Amaro foram muito importantes na minha caminhada, né? Sempre nos dando uma força lá em Santa Maria, em vários momentos, né? Então, isso é muito importante. E esse princípio é importante dentro do paradigma, né? A racionalidade, porque numa feira de livro, onde o público é muito diferenciado, que chega no estande, a gente procura colocar as ideias, mas sempre com o princípio da descrença e oportunizando que a pessoa pense, né? Que a pessoa raciocine se aquilo faz sentido para ela. Então, é nesse sentido que a gente colocou esse princípio. Aqui em Pensenologia, página 6, terceira linha, gostaria que comentasse os grafopensenes. Grafo, né, de escrita, né, pensenes, pensamento, sentimento e energia. Como a gente está trabalhando com livros, estamos trabalhando, né, com grafos pensenes. Então, seria nesse sentido. Rosa, quer comentar? Quero fazer uma pergunta para Maria Tereza. Antes, parabéns pelo verbete, Maria Tereza. Na bibliografia específica, você coloca duas referências relacionadas com a reconciliação. Você podia abordar qual é a relação que você fez entre reconciliação e o estande tarístico? Então, nós tivemos o lançamento desse livro em 2004, né? E a gente teve a participação da professora Malu Balona no lançamento do livro. E ela, então, saiu artigos aqui nos jornais locais, né, sobre a cura na reconciliação. E saiu também uma reportagem sobre a reconciliação pode curar. Foi em 2004, né? E esse tipo de assunto sempre é importante, né? A gente acaba se dando conta. Ela também oportunizou o curso lá em Santa Maria, palestras, foi um evento bem interessante. Então, com certeza, chama a atenção da gente para as reconciliações, tanto intrafísica como extrafísicas. Então, isso aí, para mim, pessoalmente, trouxe bastante peso, digamos assim, com este livro. Ok. Em parafatologia, quinta linha, por favor, comentar o exercício das parapercepções. E, em seguida, ele comenta, você já teve alguma retrocognição lúcida? As parapercepções, elas ocorrem quase que o momento inteiro na feira. A gente consegue perceber a mudança energética, né, a questão do amparo. São várias situações, porque sem dúvida, um laboratório, até naquele momento que não tem ninguém ali conversando na banca, a gente está praticamente numa imersão direto dentro daquele local, né? Então, com certeza, ele é um ambiente que proporciona isso aí, né? Retrocognição lúcida é um sonho de consumo, né? A gente
tem muitos relatos de pessoas que param e colocam para a gente ali, inclusive entendendo problemas, às vezes, com o familiar, através da projeção, que ele nem sabia direito que era isso aí, acontece bastante. Agora, eu, pessoalmente, assim, alguns lances, né, ainda muito primário. Agora, você nasceu lá em Santa Maria? Como é que é? Conta um pouco da sua história e da origem da sua família. Eu nasci na cidade de Santiago, no interior. Ela fica a 150 quilômetros, mais ou menos, de Santa Maria, né? Uns 450 da capital Porto Alegre. E eu nasci no interior do interior do interior, eu costumo dizer, né? Então, filha de pais agricultores, semi-analfabetos, e eu já nasci quando a minha mãe pensava estar na menopausa. Então, ela tinha 42 anos quando eu nasci. E esse ambiente onde eu nasci, eu sempre tinha muito claro comigo que eu queria ser professora. Então, desde cedo, eu tive uma alfabetização muito rápida e eu queria ser professora. Então, o meu brinquedo principal era com as colegas, amigos, primos, né? E sempre a Maria Tereza era professora, né? Gritona e tudo. Então, era uma coisa assim muito séria para mim, né? Que deve ter sido alguma cláusula do curso intermissivo, que eu sei que nessa época que eu nasci, que eu brinco lá em 1500, né? Em 52, a gente sabe que os cursos intermissivos recém estavam começando. Mas às vezes é um processo paragenético também, né? Pois além do curso intermissivo, de outras vidas. Né? E então, assim, mas a questão energética, ela sempre me chamou a atenção desde cedo, aquela brincadeira com o copo, né? Que eu acho que na adolescência muita gente passa. Várias questões de energia, assim, eu tinha muita atração com isso. E aí o tempo foi passando, foi uma dificuldade bem intensa para poder estudar, porque o meu pai, na época, ele não aceitava que a filha mulher estudasse, né? A filha mulher era para pilotar o fogão e servir ao esposo. Essa foi a minha cultura, que eu consegui mudar várias coisas de lá para cá. E eu tinha muito certo na minha mente isso aí. E eu também queria superar uma coisa que eu tinha comigo, que era a questão do apego. Porque, como a minha família morava no interior, para eu estudar, eu tinha que ir para a cidade. Porque lá no interior você precisava fazer o uso de um cavalo, andar cavalgando assim, meia hora, 1 hora talvez, para chegar à escola mais próxima. Então, eu tive sorte da minha irmã mais velha, que morava na cidade e me apoiava muito na questão de estudar. Então, ela era a força maior para mim. Porque o meu pai dizia assim, então tá, você vai estudar este ano. Então, eu ia lá, cursava aquele ano, me esmerava, passava com notas altas, acabava o ano, pronto, acabou, vamos para casa. E eu chorava muito, muito. Chorava tanto para deixar meus pais no interior, como para depois deixar minha irmã e meus sobrinhos, né, em Santiago. E eu dizia assim, se um dia eu tiver filhos, eu vou criar desde cedo saindo, porque o desapego é uma coisa... Né? Não era bem essas palavras, mas isso me incomodava. Agora, por que a matemática depois? Como é que foi isso? Pois é, daí então eu consegui fazer o ensino médio, no caso foi o curso normal, né, para começar a dar aula como professora, mas eu sentia que era pouco o curso normal na época, e eu quis fazer faculdade. Então, aí, o que me chamava mais atenção eram as ciências exatas. Nessa época a gente não tinha assim uma internet, a gente não tinha uma biblioteca ampla. Então, veja como eu estou brincando, né? Lá em 1500 a coisa era bem, né? Você tinha que usar cavalo para ir na escola mais próxima, então tirou uma ideia como é que era a situação. Então, eu não tinha isso muito claro, mas na hora que eu optei por fazer uma faculdade, eu fiquei sabendo que Passo Fundo havia uma faculdade de férias, porque aí então eu já estava casada e eu já tinha a primeira filha, mas eu queria estudar. E eu descobri que em Passo Fundo havia faculdade de férias, e daí foi para lá que eu fui, nas férias, para cursar matemática. Na verdade, era ciências primeiro, licenciatura curta, depois é que eu optei pela matemática na licenciatura plena, tendo que viajar de Santiago a Alegrete para fazer a plena. Então, aí a história dá um livro, né? Mas foi superado, e finalmente a questão do apego eu consegui superar. Foram 5 filhas, e me ensinaram muito, estão ensinando ainda. Hoje a gente sai para qualquer lado, dá tchau e está tudo numa boa. Acabaram os choros, né? Então, isso foi superado. Nilce, pode falar.
Na lei de geologia, você fala das leis de incentivo à cultura. Você pode falar um pouco para a gente quais são essas leis e como que podemos fazer para aproveitar? A Lei de Incentivo à Cultura, a LIC, né, que eu tenho mais conhecimento, ela é uma lei, né, estadual, municipal, acho que federal também, e é uma lei de incentivo. Realmente, em Santa Maria, ela ajuda muito na questão das feiras de livro, porque como a Feira do Livro é na praça, num ambiente aberto, ela tinha problema de chuva, e, né, problemas bem sérios. Então, ela precisou ser colocado barracas, né, proteção, e tem a questão da luz, uma série de outras coisas para bancar uma feira. E eu sei que essa lei de incentivo à cultura, ela ajuda bastante, a colaboração nesse sentido. É a que eu tenho maior conhecimento. Mas você indica, assim, cada localidade, quem tiver interesse, procurar a prefeitura, como que é? Eu não sei muito sobre essa lei, mas eu sei que são as prefeituras, o conhecimento que eu tenho através das prefeituras, e isso se aplica também, além de Feira de Livros, se aplica na cultura de modo geral, né? Aí entra shows artísticos, teria que ver melhor, principalmente com as prefeituras, eu entendo que seja. As não sei se secretarias alguém... de cultura, de repente, né? Isso, até onde eu sei é por aí. Ok. Ok. Percebo que, por vezes, alguns voluntários insistem e forçam a barra na venda dos livros nas feiras ou cursos, o que, a meu ver, deve ser uma consequência. O mais importante me parece ser vender a ideia. Você concorda? Concordo, não é a ideia nossa, né, como orientação da Feira do Livro lá na cidade de Santa Maria. A gente sabe que a venda do livro é uma consequência, mas, até onde eu tenho conhecimento, a gente não costuma fazer isso. Mas, como são muitas pessoas, pode ser que tenha ocorrido, né? Em geral, a pessoa, às vezes, pergunta que livro você indica para eu ler. A gente procura acoplar com a pessoa, fazer todo um aporte energético, amparador, para ver se vem a ideia de qual livro indicar. Eu, principalmente, nunca forcei ninguém a comprar nenhum tipo de livro, né? Sim. No item vivências, né, na página 10, eu gostaria que você comentasse o item 10, interesse, o interesse maior das crianças e jovens pelas gravuras expostas da projeção da consciência no livro Projeciologia ou Banners, né? Isso é uma observação por todas as pessoas que participam da Feira do Livro lá em Santa Maria. As crianças, os jovens, às vezes eles estão indo assim, ó, de mão com a pessoa adulta ali, o pai, a avó, enfim, e ele está assim, ó, com a cabecinha virada para o livro, que a gente costuma deixar o Projeciologia aberto na alguma gravura ali da projeção, tem os banners também, e eles não querem tirar o olho dali, sabe? Até na Feira do Livro agora de 2013, aconteceu um fato bem interessante. A mãe estava na banca do lado, uma livraria espírita, e a menininha, eu acho que de 10 anos mais ou menos, deu de mão no 700 experimento que estava acima e levou para a mãe. Mãe, olha aqui, mãe, este livro. Quando a mãe olhou, a mãe se assustou, claro, né? Livro grande, e pegou das mãos da criança e trouxe de volta e colocou e disse: esse livro não é para você. Então, a gente, né, há essas observações, e a menininha dizia assim: compra para mim, compra para mim. Então, foi assim, uma coisa que aconteceu este ano, mas todos os anos a gente fica muito atenta à questão das crianças, dos jovens. A gente entende que é pela vivência maior deles, né? Eles estão mais próximos do extrafísico, né? E eu acho que é por isso, é a explicação que a gente tem, que eles mostram esse interesse maior. Nós tínhamos aí nas primeiras feiras aquele livro Boa Noite Universo, era um livro que se vendia muito, depois o livro esgotou, então, como em Santa Maria também tem a Feira do Livro Infantil, né, a gente tem uma carência aí, mas agora já saiu da Bárbara até. Isso. A Bárbara vai estrela, né? Eu fui a Santa Maria há poucos dias e levei até um exemplar para o coordenador lá do núcleo, mas ele já tinha adquirido, ele já tinha o livro, já estava lá, né? Então, realmente, é uma
a IC Evolucinha é bem ativa lá em Rio Grande do Sul, né, para atender essas crianças e os pais, né, dessas crianças interessadas. Sim, em Porto Alegre, sim. Em Santa Maria a gente não teve ainda assim muita interação ainda com essa IC. Ok, professor Amaro quer perguntar? Maria Tereza, parabéns pelo verbete, muito bom mesmo. Agora, eu queria, ao pessoal que está assistindo a apresentação do verbete, principalmente o pessoal da telinha lá, que é da Conscienciologia, eu sugeriria prestar bem atenção no que está sendo falado nesse verbete, a respeito desse verbete, a respeito desse assunto. Porque uma das formas da gente acessar as pessoas é através da Feira do Livro. No ponto de vista da recepção que a gente pode fazer junto ao estande, é de grande importância estarmos lá e deixarmos a pessoa chegar. E a pessoa chega e ela pergunta, ela está curiosa, ela está querendo saber alguma coisa. Então, não precisa haver uma forçação de barra para que se possa explicar para a pessoa, informar a pessoa sobre aquele assunto. Então, esse detalhe é um detalhe muito importante para quem é da Conscienciologia e está assistindo à apresentação do verbete e que pode cogitar de ver na sua cidade, não importa o tamanho da feira, qualquer tamanho de feira cabe para que a gente possa se apresentar lá. E outro detalhe, dependendo do tamanho da feira, tipo Feira de Porto Alegre, tipo Feira de Foz do Iguaçu e outras tantas que existem pelo Brasil todo, existe sempre a possibilidade formidável da gente oferecer a possibilidade de apresentar palestras. O professor vai e apresenta palestra. Então, também é uma forma de disseminar a informação. Agora, com relação àquele assunto ali que foi falado, o professor Pedro falou aí, a respeito de o estande ocupar o mesmo lugar na feira anual, enquanto condição para criar forma holopensênica e etc. e tal. Veja bem, uma dificuldade que a gente sempre teve lá em Santa Maria, ou quase sempre teve lá em Santa Maria, nas ocasiões dos eventos, era que a gente pudesse antecipar aquele valor que salvaguardaria o local da gente, para a gente continuar com aquele local, e aquele valor demorava um pouquinho para vir, entende? Então, o contrafluxo, ele se aproveita de todas as questões. O fundamental seria que a gente mantivesse sempre o mesmo local, porque aquele mesmo local, além da forma holopensênica, permite que a pessoa diga, vá lá, que é lá naquele lugar, no corredor à direita. Então, é um lugar de referência, né? Isso é super importante. É muito bem colocado. O professor Amaro e a professora Valquíria ajudaram muito lá em muitas feiras de livro aí, né? Então tem conhecimento de causa e realmente isso que ele acaba de colocar, eu acho assim, de extrema importância. Fica aí a sugestão a quem possa ampliar, porque é uma questão onde a gente pode divulgar, sem dúvida, né? Ideias e ideias de ponta. Enfim, coisas bem interessantes aí que vão ser úteis, né, no dia a dia das consciências, né, e das consciex também. E essa questão do único local, em geral, era um problema, sempre uma dificuldade cada ano, porque além de ter essa lei de incentivo à cultura e algumas ajudas aí, sempre a gente tem que pagar uma parte lá de aluguel da banca, né? Então, muitos anos, o voluntário que tinha um dinheirinho disponível ia lá e já pagava quando abria, porque a gente já poderia confirmar o local. Às vezes, nós tínhamos que aguardar que Porto Alegre fizesse o pagamento. Mas, sabe, professor Amaro, que este ano, como era o 10º ano, impressionante que o pessoal meio que se atrapalhou por lá, e não conseguiram fazer isso logo no início, e a banca estava lá reservadinha para a Conscienciologia. Então, é impressionante. Ela tem o número 11,
e faz assim alguns anos que ela está no mesmo local. A gente foi escolhendo, mudamos acho que 3 ou 4 primeiros anos, e depois a gente ficou no mesmo lugar, até porque já é um ponto de referência. Há pessoas que vão lá somente durante a feira, para buscar quais livros novos chegaram da Conscienciologia, ou para conversar com quem está ali, e então ficou um ponto de referência. E esse ano, surpreendentemente, todas as bancas já estavam reservadas, e a da Conscienciologia não havia sido ainda. Quando eu cheguei a Santa Maria para ajudar os demais voluntários, eles me contaram esse detalhe importantíssimo. Queria também falar que o voluntário da Conscienciologia é sempre um candidato a professor de Conscienciologia. Então, é uma oportunidade muito boa, mas muito boa mesmo, muito gratificante, o voluntário estar ali conversando. Ele está como um professor. Ele está como um professor conversando com aquela pessoa que está procurando a informação. Então, ele está começando a fazer um treinamento para ele perder aquele medinho que ele poderia ter, aquele receio e tal, para poder depois, então, ir à frente. Então, é um motivo muito sério para o voluntário da Conscienciologia, em qualquer local do Brasil, se interessar em propiciar que a sua unidade possa participar de uma feira de livro, para que ele possa fazer um treinamento e participar dessa comunhão ali com aquela turma toda que está interessada em comprar livros da Conscienciologia ou não. E às vezes a pessoa é a própria senha, né? Ela começa ali a desenvolver essa noção de público-alvo, né? Quando ela vai voluntariar, às vezes chegam pessoas relacionadas a ela e ela começa a ter essa noção. E o verbete, complementando, é fruto desse treinamento, né, inicial da Michele e o Albert, que eu lembro que nas primeiras feiras, não sei se você lembra, Albert, ele imprimia assim numa folha um resuminho do livro e colocava assim na banca, né? Então, muitas vezes ele fez isso. Eu sei que nas primeiras feiras eu ficava assim, ó, com os 2 olhos abertos, os 2 ouvidos, o que eles estavam falando para as pessoas. Professora Mário Valquíria e outras pessoas que também iam a Santa Maria, né, de Porto Alegre, para dar essa ajuda, os voluntários mais antigos. Então, a gente aprende muito a forma ali, como tratar com as pessoas, né, que chegam no estande. Você já conhece essa ciência, né? Você já teve alguma experiência? Então, até a forma de começar essa conversa, as primeiras aulas de vocês, para mim, foi importantíssimo. Eu acho que por isso que eu sobrevivi lá esses 10 anos. E também, só para completar, que não seria só a feira do livro, a gente também pode comentar o estande tarístico, até aquela mesinha lá no fundo da sala, na hora da palestra, em qualquer local que a palestra esteja acontecendo, né, que tem um voluntário ali disponível também com os livros. Isso acontece, às vezes, no hotel, em vários locais. Uma vez eu fui para Ipanema, no Rio, voluntariar, e estava tendo um stand na praia de Ipanema, stand da Conscienciologia na praia. Teve muito tempo isso, né? Então, às vezes, a pessoa está na praia, está no calçadão ali caminhando, e ela tem contato com as ideias, né? Em Porto Alegre também ocorre, né? Até eu coloquei aqui a questão de Porto Alegre, eles têm uma unidade móvel, talvez outras instituições tenham também, eu não consegui descobrir, né? Que eles vão nos domingos, né, para as feiras, ao ar livre. Lá em Santa Maria mesmo, agora, os voluntários estão com essa ideia de levar para a praça, tipo, como fazem em Porto Alegre também, e fazer essa divulgação com unidades móveis, né, que pode estar na praia, na praça, no parque, em vários locais. Muito bom. Na primeira página, estrangeirismologia, o usus legendi nas feiras do livro, de livro. Podia comentar o usus legendi, o que é isso? É o hábito de ler, né? Então, o uso de ler. A gente presenciou isso em Santa Maria com várias pessoas que têm o hábito de ir lá para pegar o livro e ficar lendo. Então, é nesse sentido. É o hábito de ler, é o uso de ler mesmo em feiras de livro. Ok. Pessoal, eu queria comentar aqui do 2º Simpósio Internacional de Democracia Pura, que vai começar no final desse mês, dia 31 de outubro a 3 de novembro. Eu estou vendo aqui que um dos palestrantes vai ser o professor J. Vasconcelos. Acho que vale a pena o professor Loche comentar, que está bastante rico a programação aqui. Comenta um pouco, por favor, Loche, desse evento. Pedro, esse é uma continuação do evento que já ocorreu, então é um aprofundamento, uma reflexão maior sobre essa ideia da democracia pura, que é um dos pilares, inclusive, aqui na própria Cognópolis, né, e para a formação do Estado Mundial. O professor J. Vasconcelos
participou na ocasião do primeiro e agora novamente vai estar participando nesse, junto com uma série de outros trabalhos, palestrantes e atividades. Então a ideia é que a gente possa criar um momento para refletir mais o que vem a ser realmente a democracia pura, o conceito de democracia pura, e a aplicação disso na prática. Quer dizer, sair cada vez mais de uma condição apenas conceitual, teórica, ou como um objetivo, mas sim uma realização pragmática a partir do que está já sendo feito aqui dentro da Cognópolis e o que pode vir a ser feito daqui para frente. Então, todo mundo que tem aí um interesse em politicologia, parapoliticologia, a relação da Conscienciologia com o aspecto da política, vale a pena vir aqui a Foz, nesse período, para participar deste evento. Porque dali muitas resoluções podem sair, aprofundamentos podem ser feitos, e a ideia é realmente criar uma massa crítica cada vez mais qualificada para o estudo, não só da democracia pura, mas da politicologia no âmbito da Conscienciologia. Eu estou vendo aqui que você vai falar de livre pensar, né? Educação para o livre pensar, é isso? Na primeira edição desse evento, eu abordei o conceito de libero pensene, que é a ideia da pessoa que pensa por ela, já numa visão conscienciológica, ou seja, ela tem uma pensenidade livre, que seria já uma analogia com a ideia de livre pensador. E a ideia agora é justamente mostrar como que a educação pode ajudar nessa condição do livre pensador, de formar livre pensadores. Ou seja, pessoas que pensem por elas, independente de doutrina religiosa, ideologia política, tradição. A pessoa se posiciona a partir dos seus critérios, da sua razão, do seu discernimento. E a educação, historicamente, ela muitas vezes contribuiu para o contrário, né, para formatar as pessoas de acordo com o status quo. Então, a ideia é repensar ou refletir como que a educação pode realmente promover um aluno e, consequentemente, uma sociedade que tenha liberdade de pensamento. Beleza. Maria Tereza, aqui na página 8, você comenta em antagonismologia a questão do estande aglutinador e do dissociador. Como é que você vê isso? Principalmente o estande dissociador, como seria essa condição? A gente entende que, né, tem livros e livros, né, e há algumas bancas, a gente observa, principalmente na Feira do Livro, onde sempre tem pessoas ao redor, muitas pessoas. Santa Maria tem muita banca também de livros espírita, e a gente observa que o tempo inteiro tem gente ali, né? A da Conscienciologia também, um pouco menos, né? Mas também. Então, a gente entende que é o aglutinador. E o contrário, então, seria... Agora, você vê que é mais dos livros, tem também as pessoas que estão ali. O que torna esse ambiente mais aglutinador e menos? É a junção dessas duas coisas? Pois eu tenho a impressão que o Espiritismo foi muito divulgado nos últimos anos, com alguns filmes, aí algumas, não sei se seria essa a opção, né? Eu não sei exatamente, a questão energética, então tem vários fatores, né? As pessoas que estão trabalhando ali, enfim. Na realidade, deve ser um sinergismo, né? Às vezes pega o holopensene da matéria, do livro que está sendo vendido, a pessoa, e aquilo se junta, se potencializa mais para o positivo ou não, né? Mais para o rechaço. Né? Maria Tereza, aqui na sua frente. Seu tema é muito interessante e eu fiquei curiosa aqui na página 10, você cita o item 12 e o 16. O 12 é sobre lucidez e o 16 sobre os resgates. Inclusive, sobre a lucidez, você também cita lá na fatologia. Queria que você comentasse um pouquinho a sua experiência com essa questão da ampliação da lucidez e com os resgates grupo-kármicos. Então, essa questão aqui que a gente colocou são relatos, né, da maioria das pessoas que trabalham na feira. Mas, no meu caso, o que eu percebo, muitas vezes você está explicando para a pessoa ali, né, para a Consim, e as Consecs, obviamente, que não dá para separar a multidimensionalidade, né? E você, de repente, tem um lance ali, você se dá conta que precisa falar
de um evento, determinado livro, uma vivência, e que daqui a pouco você pensa, né, como, da onde, então você tem essa percepção. Às vezes não é, para mim, às vezes não era no exato momento, às vezes ocorria até depois, né? A gente procurava fazer as anotações, né, das percepções, das parapercepções. Então, parece que isso ajudava bastante. E também na questão do contexto geral da feira. O que você precisa ter ali? Então, essa lucidez de quais seriam os livros necessários, material de apoio, porque a gente tem que pensar em inúmeras coisas, né? São várias coisas. Então, isso aí nesse sentido, né, que ajuda. E o resgate da grupo kármico seria no caso assim, no meu caso específico, não lembro assim de nenhum, mas a gente tinha relatos às vezes de pessoas com um nível cultural assim bem baixo, muitas vezes, que isso não importa, né, de ter tido alguma experiência de projeção e ter tido entendimento por que aquilo tinha acontecido e por que tinha dificuldade com aquele filho que estava agora. Isso aconteceu, um relato assim bem nas primeiras feiras, de uma pessoa de outra cidade. Então, agora eu estou entendendo que isso existe mesmo, e eu me vi numa outra vida matando esta consciência que hoje é meu filho, e agora eu estou entendendo por que isso ocorreu, que agora ele está como meu filho nessa vida. Então, parece ter sido um resgate ali da pessoa ter esse entendimento. Agora, claro, depois eu não tive mais conhecimento se isso realmente ocorreu ou não. Mas são relatos que ocorreram. Ok, obrigada. Eu queria que você comentasse aqui na página 9, que eu achei uma sincronicidade. Se você coloca aqui no parágrafo Curiosologia, você cita a Feira de Frankfurt. E amanhã vai sair daqui uma delegação, se não me engano, para... Já foi uma parte. Então, comenta um pouquinho, depois eu vou pedir para a professora Sandra também comentar como é que vai ser esse trabalho lá na Alemanha, que acho que está em cima do lance, né? O pessoal está indo para lá. Interessante, aí uma sincronicidade mesmo, porque vai começar na quarta-feira, né? A feira, quarta-feira, né? Então, eu tentei buscar mais informações, porque a gente sabe que é a maior feira aí, né, cultural, e ela ocorreu desde 1949, né, que ela aconteceu. E a gente tem esse ano, além do Brasil homenageado, a gente sabe que a Conscienciologia também vai estar presente lá, com livros, inclusive, em outros idiomas, né? Então, eu acho que a professora Sandra é a pessoa ideal para falar mais. Aqui eu só coloquei mesmo como curiosidade, até onde eu sabia sobre essa feira que ocorre. Eu acho que você falou correto, e o que a gente tem são 5 livros da Conscienciologia que estão sendo apresentados em alemão. Né, dois livros do professor Valdo, Projeções da Consciência, o Nossa Evolução. Tem também o livro do Coragem para Evoluir, Retrocognições, Clarividência. Então, são os livros que estão sendo lançados na feira em alemão. E a gente está hoje com esses autores, né, que são o Luciano Vicenzi, o Wagner Alegretti, a Lucy e o Moacir, que estão representando, são os autores, né, da Conscienciologia que estão representando. E a Eliane Voslav, ela vai nessa semana também, em nome da equipe, né, e da Lourdes, ela vai lançar o dicionário de neologismo da Conscienciologia na feira também. Então, é isso que a gente tem. Me disseram que vai ter atividade num local próximo ali, né? Tem um local que vai ter um workshop da OIC, o Leonardo Paludeto, que vai estar à frente disso, o Moacir também vai estar atuando nessa condição. Acho que ele não está aqui, né? Que ele vai estar indo segunda-feira ainda para a feira, né? E os autores também vão estar no stand dando informações, vão ter tradutores, intérpretes ali para poder dar conta, porque eles ainda não falam nem alemão e nem o inglês. Mas é isso, e a gente está, assim, nosso objetivo dessa feira é um pouco diferente das outras feiras de livro, que são de vendas, né? Ela é mais uma feira de negociação com os editores internacionais. O nosso objetivo é levar pelo menos 6 títulos, né, que a gente selecionou, que estão no nosso catálogo também, para outros idiomas. Então, fazer coedições e edições internacionais para irem para outros países, né, da Europa ou também aqui ocidental. Então, é isso.
Então, a Conscienciologia está recém começando, né? Na Santa Maria a gente vendia, às vezes, algum livro também em inglês, em espanhol, né? Que chegavam lá, a gente também tinha essa procura. E uma curiosidade também que eu gostaria de colocar, eu fiz um levantamento desses 10 anos, a gente teve aí aproximadamente 1.100 livros vendidos. Claro que falar em número de livros em Conscienciologia, ele é bem relativo, né? Como tudo é relativo. Porque a gente vendia também lá as máximas, aqueles livrinhos ali, e tem o Projeciologia, os tratados, né? Mas se considera como livro. E em termos financeiros, mais de R$25 mil, sem nenhuma atualização matemática, né? Desde o ano de 2003 até o ano de 2013. A gente vendeu mais livros, foi no ano de 2010. Não, 2011 que a gente vendeu mais livros, 2012, faltou o número de livros aqui. 2012 a gente fez mais de R$6 mil somente nessa feira. Então, assim, claro, tem toda a questão financeira, que o objetivo é vender livros sim também, mas o objetivo maior é a divulgação das ideias. E a gente tem, assim, inúmeras pessoas que chegaram à Conscienciologia por ter participado a primeira vez, ter encontrado as ideias numa feira de livro. Agora a sincronicidade continua, olha só. Há alguns dias me senti inspirado a montar um estande da Conscienciologia no meio de uma cidade na Alemanha, pois vou morar lá daqui a alguns dias. Mesmo não sendo voluntário, me senti inspirado, principalmente em colocar como palavra-chave a PROEX. Na opinião da verbetógrafa, a palavra-chave que mais chama a atenção dos intermissivistas seria PROEX? Seria PROEX? Acho que sim, né? Acho que sim. Talvez não com o nome PROEX totalmente dito, né? Que é um neologismo, mas provavelmente sim. É uma boa ideia, né? Agora, o ideal seria talvez ele entrar em contato com a IAC, lá na feira, de algum modo fazer um link para ele poder ter estrutura, né? Isso. Parece que ele não é voluntário, então vê se você tem aí alguma, vamos dizer assim, algum amparo, né, do povo que já tem experiência, como está sendo comentado aqui, principalmente internacional, da IAC, acho que vale a pena ele entrar em contato. E pela experiência, a gente observou, desde a primeira Feira do Livro também, que aconteceu lá, às vezes tem temas que ainda são um pouco difíceis para as pessoas entenderem. A gente sentiu essa dificuldade em Santa Maria, né? Nós tivemos um caso que foi o lançamento do Autoconsciencialização e Multidimensionalidade, que foi lá em 2005, e a dificuldade era muito grande até para as pessoas lá no microfone falar o termo. Então, a gente chegou à conclusão, né, até o Albert pode complementar, e a Michele também, de que lá na nossa cidade era necessário começar com coisas mais simples, né, com coisas mais acessíveis que as pessoas possam entender. Então, a dica principal, eu acho que é isso, é fazer uma pesquisa e ver o que pode ser melhor, né? Agora, Loche, você quer comentar sobre isso? Depois eu passo. Essa inspiração aí é homem, né? Que ele colocou, o teletertuliano, com certeza a ideia de PROEX é uma das ideias que mais chama a atenção dos intermissivistas. A gente não poderia falar que é a principal, mas PROEX, parapsiquismo, o princípio da descrença, são algumas das ideias centrais, tanto de chamariz, quanto até de fixação mesmo das pessoas. Até porque essa noção de ter algo a realizar, de um propósito da vida, é uma questão que é discutida em várias linhas de conhecimento. E a Conscienciologia ela traz uma resposta que transcende o que normalmente as pessoas têm como ideia do ponto de vista filosófico, religioso. E todo intermissivista, ele tem uma programação existencial. Então aquilo bate na pessoa, quer dizer, a vida não é só para deixar ser levado, né? A vida não é só para fazer turismo. Então, com certeza, isso impacta e chama atenção. Só para contribuir, que eu lembro, dentro desse assunto, as coisas que chamam a atenção são frases assim, meio traduzidas, tipo aquele slogan do IPC. Você já teve a sensação de estar fora do corpo? Ou você tem alguma coisa para fazer na vida? Alguma coisa nesse sentido. É mais acessível e, às vezes, em forma de pergunta, chama atenção. É a pessoa como se pegasse aquela informação link, e ia atrás. Né? O neologismo, às vezes, não dá esse não dá. impacto de cara. E as imagens do Projeciologia, essas duas coisas funcionam bem.
Aí atrai muita gente e dali o negócio tem as decorrências, né, Maria? Agora, lá em Santa Maria, vocês começaram lá? Como é que foi a Lá em história, Santa Maria, eu cheguei lá em 98. Eu sei da história, o professor Amar sabe melhor, mas o que eu sei que passou por lá o nosso amigo Moscoff, essa é a geração. Eu conheci os ex-alunos do Moscoff. Isso para mim foi muito didático esse negócio. Aí depois veio o Gustavo Vieira. Quando eu cheguei, eu acessei o Gustavo Vieira, que está lá em Porto Alegre. Me parece que hoje até é aniversário dele. Mas ele já tinha ido para Porto Alegre e a gente comunicou. E daí, a partir de 2000, a Michelle mudou para lá também e a gente começou. E aí a gente fez a primeira e a segunda, e a Maria Tereza fez a manutenção, que é a parte mais difícil, né? Eu estou assim, achando muito bom essa história, tenho que parabenizar muito a Maria Tereza, muito legal essa história. 10 anos vendendo esse tanto de livro, alguma coisa vai dar nessa história. Mas eu não sei se eu esqueci alguém do passado aí, Amara. Eu queria, por exemplo, dizer o seguinte, ó, a minha cidade lá, a nossa cidade lá, também sou nascido em Santa Maria. Então, eu sempre tive muito carinho de aparecer por lá, porque eu era de lá, e eu ia durante muito tempo lá, antes de conhecer a Conscienciologia, comercialmente, né? A comércio. E depois, então, quando eu conheci a Conscienciologia, a gente começou aí, eu e a Valquíria, como voluntário, né? Então, Santa Maria foi uma cidade ferroviária. Ela é uma cidade universitária. E ela é uma cidade também com muito pessoal aí do Espiritismo, né? Muito pessoal. Então, quando nós começamos a fazer palestras lá em Santa Maria, aparecia muito pessoal do Espiritismo. Aparece até hoje, né? Até hoje aparece quantidade. Nas feiras de livro, a mesma coisa. E a utilização de palavras mais simples vai ao encontro desse pessoal, né? Então, muito desse pessoal aí do Espiritismo hoje já frequenta os nossos cursos, as nossas palestras e tal. Agora, uma facilitação que a Feira do Livro traz com relação à divulgação da Conscienciologia é que, por exemplo, palestra a gente arruma, mas a gente não arruma com muita facilidade, né? Palestra é um pouquinho mais difícil. Lá em Santa Maria se tem já uma palestra por mês, né? Hoje em dia já se tem uma palestra por mês, o que é um avanço muito bom. Agora, além da palestra, o que tem? Os cursos, que são pagos. As palestras são gratuitas. As feiras de livros são gratuitas. Sim. E as feiras de livros são abertas, quer dizer, passa o camarada muito letrado e passa a pessoa bem insciente, né? Os dois passam lá, e os dois podem chegar, e os dois podem receber um tipo de informação mais qualificada ou menos qualificada, mas uma informação melhor do que a que ele já tem. Isso é importante. Muito legal. Pois não. Só pegar carona aí, o Albert comentou essa questão do slogan, né? E a gente já fez também aqui palestra em Foz, mobilizando até em outdoor, e aí eu só queria aproveitar isso até para o teletertuliano também, que essa ideia é muito boa. Às vezes o slogan, né, não é só aquela palavra, mas ele chama a atenção. Então aqui relacionado a ProEx, já que o tema, que a ideia que veio para ele, né? Nós trabalhamos uma vez um outdoor para uma palestra aqui, que eram 5 perguntas que estavam nesse outdoor. Primeiro qual o seu propósito de vida? Então isso, a pessoa que tem algum interesse nesse aspecto, ou de repente não estava pensando nisso, aquilo impacta. Quer dizer, qual é o seu propósito de vida? Outra, qual o seu papel no mundo? Tudo isso é variação do mesmo tema, porque aí pode ser conforme a pessoa pega mais um ou outro. Outra, qual o motivo de nós existirmos? Você sente um vazio existencial? Porque às vezes a pessoa pega pelo patológico, ela está faltando alguma coisa, não é? Alguma coisa não está completa. E tem a sensação de algo a realizar? Foram essas 5 perguntas que a gente conseguiu levar aí um número bom até para Foz do Iguaçu, foram 350 pessoas que a gente conseguiu levar. Então, isso chama atenção realmente. Tá? Eu queria só comentar, aproveitando a questão das sincronicidades, né? Que quando o Albert teve essa ideia de fazer lá o stand, da gente participar com o stand na Feira do Livro, e a Maria Tereza lembrou aqui que realmente é na época do aniversário da cidade de Santa Maria e também aniversário do Albert, dia 17 de maio. Então, é uma coisa assim que vai tudo confluindo, né, as sincronicidades.
Vão confirmando, né? Agora, só para fazer um comentário, assim, uma pergunta também para Maria Tereza, que é assim, eu particularmente, foi a primeira vez nessa vida que eu me lembro de ter uma conexão mais profunda com o amparo de função da Conscienciologia, foi no instante de Feira de Livro lá em Santa Maria. Eu não sei se você teve alguma experiência parecida, porque depois que você começou a tocar as atividades, a ser assim uma líder, né, nas atividades de Santa Maria, daí você começou a questão da docência, depois a TENEPS. O que você faz assim de correlação? Isso contribuiu, não contribuiu? O que você acha? Realmente foi um susto quando a Michele falou assim, estou indo para Foz, lá em 2005. Eu falei assim, não, você não pode ir. Ela disse, vou sim. E o Albert tinha mais uns meses. Já tem você, eu posso ir. E aí eu disse, poxa vida, e agora, né? Eu brincava com o Albert, a gente é 1 e meio, então, porque se você vai ficar só uns dias, já está saindo, né? Então, a Conscienciologia acabou ficando nas minhas mãos e eu senti isso. Ou eu deixava as ideias morrer, porque nessa altura do campeonato estávamos muito poucos lá, né? Ou eu ia segurar as pontas e eu optei pela segunda. Então, aí que eu fui fazer um ECP1, porque até então eu não tinha feito, eu reciclava todos os cursos integrados de projeciologia, foram 6 ou 7, que era o que vinha em Santa Maria. Eu não tinha muita condição também de sair de lá, por questões financeiras, enfim, então eu só reciclava os cursos de lá. Aí eu pensei, ECP1, então aí a gente vai sentindo toda a questão do amparo, como é que ele vai trabalhando, né? E eu fui procurar e tinha um já, logo em seguida eu fui a Porto Alegre, quando voltei de Porto Alegre já voltou outro voluntário também do ECP1, opa, já éramos 2 e meio, né, brincando, porque o Albert em seguida saía. E aí então eu tive que segurar as pontas mesmo por lá, né, e eu resolvi assumir, eu já estava aposentada da minha função principal, então eu tinha o tempo para fazer isso, e a Conscienciologia fazia e faz sentido para mim, né, então eu resolvi assumir. E poucos dias já nós estávamos em 6 voluntários. Voltaram alguns de uns lugares, chegaram outros, né, de outros lugares. Mas eu não queria ser professora, não, porque eu entendia que eu tinha que ter projeção consciente lúcida. E eu não tinha, eu já tinha tido algumas experiências, mas eu entendia que eu tinha que ter projeção consciente lúcida para eu ser professora, né? Então eu brincava com os colegas professores de Porto Alegre, Valquíria, Mari, mais alguns aí que me olhavam e já diziam assim, docência, e eu dizia, calma que já estou me assediando, calma, e querem me pôr na chapa quente. Até que eu entendi que se eu fosse esperar ter uma projeção consciente, como era o sonho de consumo, eu talvez não fosse professora nessa vida, né? Então, mas o meu lema, ou digamos assim, o meu ritmo de vida é o devagar e sempre. E aí, então, eu fui me qualificando, fui pesquisando, fui fazendo mais cursos e resolvi fazer a docência em 2008 e depois, né, foi tudo assim por ordem e sempre sentindo a questão da amparabilidade muito forte. Então, isso eu tinha, inclusive, teve uma das feiras do livro, acho que foi de 2012, que nós estávamos em 3, 4 pessoas somente no núcleo, porque Santa Maria tem algumas características aí de religiosidade, também de militarismo. A gente, era fácil 100 pessoas virem numa palestra, mas nos cursos era difícil, né, as pessoas chegarem. Teve um período que a gente tinha essa dificuldade muito grande. E então a gente tinha assim, né, toda essa problemática, mas enfim, aí a feira estava por acontecer e agora as pessoas não dão conta, a maioria das pessoas trabalham no horário comercial, né, e o horário da feira de sábado é das 10 horas 21 horas, demais dia das 13 horas 21 horas. Então Porto Alegre veio para uma reunião e a gente colocou a situação e a gente sentiu toda uma amparabilidade. Vamos chamar as pessoas que nos ajudam, os simpatizantes que nós chamamos, e começamos a listar os nomes de pessoas que já tinham uma certa experiência. E a feira assim, ó, fluiu de uma forma que a gente pensava, então se a gente não conseguir abrir o stand às 13 horas, a gente abre às 14, porque no horário mais cedo da tarde é um horário que menos gente passa por ali, né? Então a gente usava essa estratégia. Eu acho que uma vez só que a gente abriu um pouquinho mais tarde, a gente conseguiu manter.
Então, a questão assim do amparo é muito forte, né? E agora, olha só, a sincronicidade também. A pergunta que chegou agora é: sou voluntária do IPC em Santa Maria. Parabenizo a verbetógrafa e admiro o trabalho realizado por ela na nossa cidade. Poderia ampliar na fatologia, sexta linha, o esclarecimento do paradigma às consins interessadas? Como tem sido a aceitação deste paradigma por consins leigas a essa temática? Tem vários casos, não é? Em geral, a gente percebe isso na hora que a pessoa para. Ela, às vezes, acha que é só mais uma versão do espiritismo, às vezes acontece. A pessoa fica assim com as ideias que ela tem, às vezes meio deturpada, mas a gente vai com calma. A gente sempre tem lá no stand também o banner do não acredita em nada, então a gente coloca o princípio da descrença e colocamos, né, que o nosso trabalho é por voluntariado, que a gente busca estudar mais as questões, né, do paradigma, das percepções energéticas, todas as premissas do paradigma, né? E aí varia, né? Tem pessoas que às vezes já isso coloca para correr, né? Porque não é aquilo que ela quer ouvir. Então, acontece de tudo. Mas a gente sempre procura a questão da cosmoética, com o binômio admiração-discordância, né? Tem que ter um jogo de cintura aí, bem contato com o amparador e tentar esclarecer aquilo que a pessoa está precisando naquele momento dentro do paradigma. Okay. Amaro? A questão também que a gente pode ver aí, tu estava te referindo ao ECP1, né? Ao primeiro ECP1 que fizestes lá em Santa Maria. Nós tínhamos uma meta de quantidade de alunos para que o ECP1 pudesse sair, né? Então, lembra que na ocasião lá, foi indo, acabou que a gente teve que ir um pouco lá de Porto Alegre, fazer o ECP1 lá para poder fazer a quantidade suficiente que permitisse que o ECP1 saísse, né? E aquele ECP1 foi uma virada de mesa lá, não é? Quer dizer, apareceu o pessoal que fez uma boa quantidade se tornou também voluntário, as irmãs lá, né? As 3 irmãs estavam lá e outras pessoas mais, quer dizer, há uma melhora. Então, com relação a essa questão da pessoa aceitar ou não o paradigma, também depende da oportunidade que a gente propicia para ela e que ela se permite ter também de fazer um curso, um CIP, um CPC, enfim, não é? Para poder depois chegar a um ECP1 e poder aceitar de forma melhor as nossas ideias. Exatamente. O primeiro mesmo eu fui fazer em Porto Alegre, que foi 2005. 2006 a gente já conseguiu fazer esse ECP1 que você se refere. Depois, 2010, a gente também teve um ECP1 em Santa Maria. Você fez como aluno lá aquela vez, eu lembro. É verdade. Aqui, em primeiro lugar, parabenizo a professora Tereza pela abrangência e riqueza do verbete. Sei que ela é uma especialista no assunto e, graças ao seu esforço, hoje firmou o importante espaço da Conscienciologia na Feira do Livro em Santa Maria. Serviu de senha para que muitos pudessem acessar essas neoverpons e estarmos atualmente engajados, buscando atuar como mini-peças. Estamos muito gratificados por ter participado de tantos eventos e feiras do livro. Poderia comentar suas experiências quanto ao fato de o estande da Conscienciologia nas feiras atrair um público diferente dos outros estandes? Atrair público diferente. O que eu vou dizer? Depende, talvez, da PROEX, do curso intermissivo, né? A opção da pessoa buscar mais o... Às vezes a gente brinca, a pessoa parece que tem cara de intermissivista, né? Você olha e daí a pouco você começa a conversar, a pessoa começa a se sentir atraída, né? Um taquitismo, os amparadores vão ajudando, né? Pode ser por isso, né? E a gente procura colocar também foi uma ideia também, em algumas feiras, colocar um audiovisual, né, uma televisão, colocando lá imagens do estado vibracional, da saída fora do corpo, videozinhos rápidos, às vezes a própria tertúlia. Então, isso também, a pessoa está passando, e aí eu olho aquele lance e chega. Então, tem vários atrativos, a questão energética mesmo, né? Então, a gente percebe, assim, várias coisas. A gente sempre procura ver o que valeu a pena, que está servindo para a divulgação, procura manter e sempre buscando. Ele comenta isso aqui, até tem
tem que ouvir as pessoas que chegaram, né? Porque ele comenta assim: e o fato de muitas pessoas relatarem terem sentido atraídas intensamente pelo stand da Conscienciologia, né? A posteriori. E ele comenta também: houve um fato interessante em Santa Maria neste ano. Quando fomos pagar o local, existiam somente 2 espaços disponíveis e um deles era o destinado à banca 11, o mesmo dos anos anteriores. Acho que você comentou isso, né? Uma sincronicidade que parecia que estava reservado, né? Inclusive, se é a pessoa que eu estou pensando, que mandou a colocação, deve ter... Ele também comenta que chegou às ideias da Conscienciologia através de uma feira de livro, né? Deve ser isso mesmo. As sincronias aí. Outra pergunta. Após a tragédia da Kiss em Santa Maria, demorou para chegar essa pergunta. Eu estava vendo aqui. Houve procura maior das pessoas questionando sobre esse assunto, procurando explicações quanto a este acontecimento, por exemplo, na feira de livro? Olha, eu acho que até não foi assim tanto como a gente esperava. Até porque bem próximo da nossa banca, acontece que lá em Santa Maria eles montaram uma banca, né, dos associados lá, do problema que aconteceu com a Kiss, e era 2, 3 passos da nossa. E então o pessoal vai muito lá, tem fotos, é uma associação dos pais que eles fizeram lá e tentam ainda algumas reivindicações, né, pelo caso. E o que a gente fazia, a gente tentava levar alguns folders, né, que falava sobre Morrer é Mudar de Dimensão, o livro, de convite para palestra, algum voluntário passava por lá, conversava por ali e deixava uns folders, né. Mas, assim, mais especificamente, eu acho que não foi Agora, tem muito. que ver também que ainda está recente, né? Eu acho que isso aí, quando passar essa fase mais aguda, mais do trauma mesmo, a coisa senta, experiências vão acontecer, talvez essas pessoas possam chegar mais. Né? Está muito recente. Eu voltei de Santa Maria na quarta-feira agora dessa semana, fiquei 1 mês e meio lá e a gente sente, assim, a cidade não é a mesma, depois a questão energética ela ainda é muito pesada. E muitas coisas acontecendo ainda, com assassinatos, todo esse lado aí, ainda tem acontecido muito em Santa Maria. Se não me engano, já foi 19 ou 20 que aconteceram agora, durante este ano, de assassinatos. Tem uma energia muita um pouco coisa, pesada por lá ainda. Maria Tereza, vocês fazem, por exemplo, uma listagem, alguma coisa das boas práticas? Vai passando o know-how de um grupo para o outro, né, do que deu certo, ou então vocês fazem também intercâmbio desse tipo de informação com outros estandes, assim, talvez do IPC pelo Brasil, assim, para tipo, né, um passar para o outro o que deu certo, o que foi melhor, quais os erros, assim, para o outro também não cometer. Vocês fazem algum tipo de trabalho nesse sentido? Com o voluntariado de Santa Maria, sim. Depois a gente envia os relatórios todos para Porto Alegre, né? Daí eu não sei se de lá acontece alguma coisa. Talvez seja feito. No encontro de voluntários sempre também é comentado. E cada feira a gente faz as pastas, né? 2012, 2013, cada ano, todos os eventos que foram feitos. Porque a gente teve lançamentos de livros lá, né? Teve debate autoral agora, no 2012 a gente fez um debate autoral com a professora Vera Hoffmann sobre o Morrer é Mudar de Dimensão e vendemos mais livro nesse ano do que no lançamento e sessão de autógrafo que foi no ano anterior, inclusive. Então, eu procurava fazer uma pasta no computador e uma pasta física de tudo, desde aquela reunião organizacional onde a gente tentava passar para as pessoas. Tinha que se fazer várias reuniões, porque as pessoas não podiam ir num dia só, em diferentes dias e horários, né? Tentando colocar para as pessoas o diferencial de uma feira de livro da Conscienciologia, que a gente está lá representando uma instituição, a gente está falando né, das Verpons, enfim, toda a questão da cosmoética, do universalismo. Então, desde esse trabalho aí, a listagem de livros que foram vendidos, os livros que foram vendidos dia a dia, todo esse relato, isso ficou numa pasta tanto virtual como física. Agora, com a mudança de Santa Maria, ficou lá no núcleo de extensão. Apesar de não ter sede, fica isso com o coordenador. Mas, assim, mais profundo, eu não sei, assim, mais diretamente. A gente sabe de pessoas que às vezes chegam no estande, dizem que moram em outra cidade, que gostariam de também ter um evento como aquele. Então, isso aí é passado informações, sim. Maria Tereza, na página 7, em tecnologia, na segunda linha, fala a técnica da percepção
do momento exato de falar e de calar. O que o João Paulo colocou ali, o que você consegue passar para as pessoas ali que está fazendo atendimento, né? Essa técnica aqui, ela é bem difícil, porque às vezes começa a conversar com a pessoa e se emociona, e vai falando, e daqui a pouco você vê que não dá mais para continuar, que a pessoa já não está entendendo mais nada, né, do que está falando. Eu concordo, é dificílima, porque às vezes tem empolgação por parte da gente, né? E a pessoa, às vezes, a gente precisa ficar atento à sinalética mesmo, né, de quando é o momento. Sim. Aconteceu uma vez comigo que chegou uma pessoa de uma determinada religião, muito fanático, e aí eu percebi e fiquei conversando com ele naturalmente, falando, né? O que aconteceu? Eu percebi logo que... Aí ele percebeu que eu percebi que ele queria me convencer que eu estava errada, que eu estava no lugar errado, que eu precisava ter uma religião e eu precisava acreditar num Deus. Então, aí você tem que perceber até onde você pode ir, e eu insistia em dizer para ele, se para você está ótimo assim, está tudo bem, porque o que importa é você ter essa certeza íntima do que você faz bem para você. Para mim, não serve mais, eu já fui religiosa, né? E até dizia assim, bom, estou bem melhor hoje do que na época que eu era. Então, o entendimento é diferente. Nós estamos aqui trabalhando com uma ciência, com experiência, você experimentar, você vivenciar, sem você ter que acreditar por acreditar. E eu sei que essa conversa durou tipo 40 minutos, o vizinho do lado já estava na banca do lado assistindo apavorado, e ele voltava na mesma tecla, mas assim, eu sorria, tentava, né, exteriorizava energias, fazia o que eu sabia que tinha que fazer ali, da questão energética, né, para não assediá-lo também, porque a questão é essa, se para a pessoa está bem, está tudo bem, né? Então é preciso, só que às vezes não é fácil, a gente se empolga, sim, e a gente quer passar mais, e a gente acha que isso é bom para a gente, é bom para todo mundo, né? O professor Amaro uma vez colocou numa palestra em Santa Maria, eu achei bem interessante, a gente não é dono da verdade, mas às vezes a gente pensa que é, né? Lembra? Vem a questão também de a gente ter o costume de fazer do neologismo, né? E acaba esquecendo que a pessoa não tem esse conhecimento, né? E você fala alguns neologismos, a pessoa meio que para, assim, fica, né, já respondendo meio que automático para você, né? É daí que você percebe que está falando não na língua dela, né? E tem, assim, a gente participa de vivências de todos os tipos, né? Desde a pessoa que daí já te deixa falando e vai embora, não é mais aquilo que ela quer ouvir, ou ela só passa e diz assim, é espírita, e sem nenhum problema, mas às vezes é o silêncio mesmo. Então, e às vezes você tem como argumentar. Então, sempre a gente procura, a pessoa parou, começou a olhar os livros, né? Deixa que a pessoa olha, e você entra com uma perguntinha, né, para a pessoa, sim, se ela tem interesse, se ela conhece, e aí a gente tenta explicar alguma coisa. Aí, pela resposta que a pessoa te dá, pela questão da energia, você percebe se ela quer mais informação ou não. Se ela quer mais informação, ela vai, inclusive, querer saber aonde que vocês têm a sede. Como é que eu posso saber mais disso aqui? Uhum. Né? Então, aí as pessoas ficam assim, a gente não tem sede, porque núcleo de extensão não tem sede, né? Mas nós somos voluntários e funciona assim, assim, a gente dá aquela explicação, a pessoa deixa o contato, ou já vai ter um evento em seguida, ela se inscreve e leva um livro para começar a ler, e é por aí que a gente vai fazendo a assistência que consegue. Eu tenho mais uma pergunta aqui na página 8, na enumerologia. É bem no final lá. O atilamento quanto aos paraleitores. Como que você sente essa energia, essa aproximação, né, essa questão dos paraleitores? Aí seriam as consciências, né, as consciências extrafísicas que estão acompanhando as consciências que pararam na banca, né? Então, a gente às vezes consegue perceber, porque a pessoa às vezes ela meio que parou, sem muita intenção, de repente ela quer saber mais, e a gente não tem assim uma percepção muito clara, 100%, né? Sim. Mas às vezes a gente consegue perceber, ou então tem uma intuição do amparo,
que precisam atendimento maior, né? Então, tudo isso a gente procura estar atento para poder... Às vezes você percebe que você tem que mostrar um livro para uma determinada pessoa que chegou ali, né? E às vezes você até pegou o livro assim, foi direto, opa, né? Peguei este livro, e, enfim. Ok. Obrigado. Não, por isso. Alô, Maria Tereza, boa tarde. Parabéns aí pelo seu verbete. Obrigada. E antes de mais nada, eu quero agradecer que eu tive a oportunidade de participar da feira, né? Fiz o lançamento do meu livro lá. Vocês também, né? Albert presente lá. Foi ótimo, realmente foi muito bom. Eu quero agradecer aqui ao vivo e a cores aos colaboradores também que estão lá em Santa Maria atualmente, né? Bom, agora eu queria que você colocasse, eu não sei se você já falou sobre esse paradoxo. O paradoxo do livro de referência tarístico, valer por estante repleta de volumes literários. Porque eu penso que você deve ter tido muita experiência sobre isso lá na feira. Você podia contar algum caso, relatar sua experiência nesse sentido? Isso aí a gente chegou a essa conclusão desse paradoxo porque é aquela história, né, que você às vezes, né, vários livros, muitos livros, e se você espremer usando, né, sai pouca coisa dali. E de repente um livro, né, com a escrita dentro da Conscienciologia, dentro do paradigma, ele traz uma informação muito, muito maior, né? Então, o que eu posso relatar? Teve uma das feiras que um senhor passou por lá e chamou a atenção o livro Sem Medo da Morte. E ele resolveu comprar, levou o livro para casa e deixou esse livro por lá. Aí a filha chegou, viu aquele livro, abriu, leu o livro. Aí lá tinha os contatos, aí foi buscar o site. Aí foi buscar, achou, né, Porto Alegre, mandou o e-mail que foi passado para Santa Maria. Então, são relações que acontecem assim, né, também. Não sei se seria um exemplo. Hoje ela é voluntária da Conscienciologia, começou um CIP lá em Santa Maria no sábado passado, o pai está fazendo, a mãe, o irmão, a família, mais gente. Então, são coisas assim que acontecem. Tem inúmeros relatos, a gente, assim como é uma vivência, né, de 10 anos, então tem muitos casos assim que a pessoa também leva o livro para dar de presente para alguém, aí ela começa a ler e, não, esse livro não mais é para mim. Então, assim, é bem gratificante os relatos que a gente ouve e as questões, né, da interassistência mesmo, na questão do aprendizado que as pessoas trazem, né, que a gente aprende muito com a experiência, e da questão que a gente tenta passar com as neoverbons. Agora, observei a presença de muitos jovens, né, um movimento assim dos estudantes mesmo participando da feira, e isso deve facilitar o trabalho lá do estande tarístico. Como é que é essa? É realmente mais incidente a acessão, o acesso às informações dos jovens no que se refere à ideia da Conscienciologia? Como você vê isso? Pois é, a gente não tem assim uma estatística da idade mesmo, porque é bem abrangente, tem desde jovens a pessoas lá de 70, 80 anos, então ela é bem abrangente. Mas há um incentivo todo, sim, das coordenadorias, tanto estadual como municipal, que há dias com escala das crianças visitarem a feira, os jovens também, então eles vêm mesmo para a feira. A Feira de Santa Maria é o maior evento, né, cultural da região, e então ela atrai mesmo, porque atualmente, além das bancas com livros, existem outros tipos também de atração, desde shows musicais, tem o Livro Livre, que é um bate-papo com o autor do livro. Tem uma programação intensa, que, por exemplo, é a programação da Feira do Livro de 2013. Então, ela é muito organizada, ela tem assim, o pessoal da coordenação e pessoas que também envolvem a SESMA, que é a cooperativa de livros lá, né, dos universitários, e é muito levado a sério. Então, é um evento assim, que vale a pena participar, e pessoas de todas as idades estão.
Outro fator importante que eu também lembrei agora, existe o sistema de troca de livros, né, que também isso aí movimenta bastante. Então, é muito interessante, você pôde vivenciar, foi no início ainda, foi 2000 Isso que eu queria te perguntar, continua naquele mesmo local, já mudou, como é que... Eu acho que na época... Foi em 2005. Que você foi lá, foi 2005, né? Era uma praça, assim, eu acho que... Eles foram ampliando. Já foram, né? O espaço era pequeno e aí tem um túnel aonde une o calçadão e eles resolveram colocar 6 bancas em cima do túnel. E aí a gente optou a primeira vez pela primeira, vindo do calçadão, só que daí a gente viu que não era o melhor lugar, por alguns motivos, né? A professora Amara, a professora Valquíria, a gente observava que a pessoa tem uma visão quando entra e ela enxerga a partir da segunda. Então, alguns problemas ali com pessoas que vinham fumar no costado, enfim, a gente optou pela 11, que era a do meio, à direita, vindo do calçadão. E aí ela se mantém agora nesse lugar, que tanto como o Teletertuliano mandou ali, né, que quando foi pago a taxa e foram lá, haviam 2 estantes sobrando e uma era a 11. Então é legal porque ela já é um ponto de referência. Existem pessoas que já sabem que a Conscienciologia vai estar naquele lugar e já chegam para saber as novidades e adquirir livros. Então, Maria Tereza, eu queria dizer assim, o quanto que eu acho que é importante esse trabalho de vocês. Embora a gente saiba que tem muitas iniciativas, né, pelas instituições conscienciocêntricas, eu penso que esse de Santa Maria, esse trabalho, ele é um dos mais continuados, assim, mais insistentes, consolidados, e eu acho que serve como exemplo para a gente que está, para os núcleos que estão começando, as iniciativas agora iniciando nesse momento, né? Então, é a questão da persistência de vocês. E, claro, que a gente chegar em Santa Maria, pelo menos na época que eu fui, não era nada fácil. Não sei como é que está agora, mas eram horas de ônibus, né? Enfim, mas, no entanto, uma energia muito forte, muito contagiante, e a gente via que aquilo realmente dava muitos frutos, né? Continua dando. Né? Então, acho que é um grande exemplo. Assim, acho muito interessante e muito importante esse trabalho de vocês. Agora fica a dica que a Azul vai começar a fazer voos de Porto Alegre no dia muito 10. Bom. Muito bom. E com os preços promocionais, hein? Tá valendo a pena agora, porque senão eram 4 horas de ônibus realmente, né? E era difícil. Mas, pela experiência, pela vivência, a dica é importantíssima. A questão de vale a pena mesmo, né? É uma forma, assim. E Santa Maria, por exemplo, pode-se ter dificuldade para fazer qualquer outro evento, mas a Feira do Livro a gente não abre mão, né? Tanto é que este ano, quando eu decidi vir para Foz, e eu estava saindo de lá no mês de março, início de março, né? E o pessoal assim meio que apavorado. E a feira, assim, mas vocês já participaram, sabem como fazer. Tá aí todas as pastas, todas as instruções, né? E aí eu pensei, poxa, mas fechar 10 anos e já que eu estou escrevendo o verbete, porque eu já estava, né, fazendo a verbetografia, eu resolvi que eu voltaria para trabalhar na feira, né? Por 2 motivos: para completar 10 anos, né, uma década, e também para ajudar o pessoal. E aí eu retornei para essa experiência. É muito gratificante, o aprendizado é muito grande e vale a pena o investimento, né? Então, fica aí a dica. Somos voluntárias e estreamos na Feira do Livro este ano, em 2013. Observamos uma grande movimentação de pessoas com aparentes patologias psiquiátricas, entre parênteses, distúrbios mentais, e o quanto o stand chama a atenção dessas consciências, principalmente o banner da projeção. Gostaríamos de saber se tu tens alguma colocação sobre como isso acontecia nos anos anteriores, se isso era comum ou se foi algo específico deste ano. Realmente bem colocado, até havia esquecido desse detalhe. Eu tive a percepção maior este ano. Este ano foi bem maior, inclusive eu tenho uma certa dificuldade de entender a linguagem, né, das pessoas que não falam, e as pessoas chegaram assim, né, no stand e queriam saber da Conscienciologia, e para mim foi uma dificuldade, mas eu tentei mostrar a figura e tentei passar o que deu, e de repente eu vi que voltou um grupo de pessoas, né, nesse momento lá,
E elas se comunicavam entre elas ali com os gestos, não é? E mostrava a figura. E aí uma delas olhou para mim e falou tudo o que ela tinha dito. E eu disse, nossa, né? Porque eu não estava conseguindo entender nada. Aí eu entendi uma escola também que tem lá e a professora estava trazendo para visitarem a feira. Este ano a percepção foi maior dessas consciências e realmente parece que o parapsiquismo é mais desenvolvido, a gente teve essa percepção. Não sei se eles estavam descobrindo pela primeira vez e isso deu Agora, tem um processo positivo também, né? O holopensene, ele atrai, a positividade do holopensene que se instala ali acaba igual a abelha no mel, né? Esse povo todo acaba chegando. Eu acho que tem um verbete que vale a pena o pessoal estudar, o pessoal que quer mexer com feira, trabalhar com esse tipo de assistência, que é o terceiro tempo evolutivo, que eu acho que é bem interessante. E também começar a estudar os perfis, né? Porque quando você põe uma banca numa praça pública ou num lugar assim público, seja ele qual for, você vai receber tudo que é tipo de consciências, pessoas com todos os tipos de informação, de doutrinas, de linhas de conhecimento. E é muito interessante a gente fazer essa interação, essa interlocução com diferentes tipos de pessoas. Então, acho que aqui em Foz também o pessoal que trabalha na feira de livro, que trabalhou no estande, também pode dar seu depoimento. E uma coisa também que eu gostaria de comentar, né, desde que eu vim para Foz, em 2005, venho trabalhando no Instituto, mas nos últimos tempos, e inclusive no último mês, tem se falado muito, até por conta da ajuda mais intensa da Editares, de dar um investimento maior para a questão dos livros no Instituto. Então, isso aí eu queria falar, por quê? Porque eu acho que as pessoas que estão ouvindo essa tertúlia de outras localidades podem ver que, assim, tem um monte de dificuldades, mas que há muito trabalho a ser feito e é muito rico para as pessoas. Não, e outra coisa é o processo do front da batalha. Querendo ou não, tem que ter esse trabalho de ponta. E hoje, com a tertúlia, ajuda também até a esclarecer as pessoas que chegam. Então, a ponta ajuda a matriz. A pessoa se qualifica, vem na tertúlia, vem para Foz, assiste e tal, e vai lá fazer assistência, né, nesse front, onde a pessoa vem com todas as demandas mais, às vezes, precárias, às vezes com muita carência, com muita necessidade de informação. Né? Achei falar. Eu só ia comentar que eu acho que na pergunta aí falou de caso psiquiátrico, né? Sim. Não sei, pelo que eu entendi que você respondeu, seria de necessidades especiais, né? Talvez só para fazer esse ajuste aí. Tá, realmente, foi. Então, realmente. que foi interessante a sua resposta para esse público também. Sim, né? sim. Mas... realmente. O que a gente pode falar aqui até tem relação com o trabalho do AVA, né? Então, a gente vê isso. Tem um processo positivo que atrai também consciências com distúrbio psiquiátrico. Ele tem que atender, tem que assistir e tal. Exatamente. Acho que para assistência e o público é muito, muito variado, né? Que a gente tem ali, imagina, foram 16 dias de feira este ano, são muitas horas de vivência ali, então a gente tem de todos os tipos, né, de consciência e consciência. Eu queria aproveitar e falar que agora a Editares ela é associada à Câmara Brasileira do Livro, e a nossa tendência é participar mais de feiras com a própria editora, né, Editares indo no local, e também não só aqui no Brasil como nas outras, e a gente quer ver se amplia para outros locais. E a gente queria convidar você para ser a referência de orientação de feira de livro, para as outras, como a Dulce falou, eu assino embaixo. Acho que se você tem esse know-how, essa organização toda, quem sabe fazer um mini manual ou um manual de participação de feira de livro, né? Publicado, entendeu? Aí a gente pode fazer essa parceria. Você já está morando aqui em Foz? Eu estou morando em Foz em primeira mão numa experiência de 1 ano, né? Olha. Mas, neste momento, logo que eu cheguei, eu parei voluntariado para poder desdramatizar o verbete, né? Porque eu já cheguei fazendo o curso e consegui, até o que eu indico aí, o verbetografia, porque ele ajuda muito, né? E agora eu vou começar a voluntariar também, né? Vou ver como é que eu vou fazer essa parte aí. E eu topo o desafio, o que eu puder ajudar, eu posso Isso aí ajudar, tem a ver com as coisas da Proex, da convergência, você vê. Você tem experiência, tem o verbete, agora tem um convite, a coisa vai se ampliando. Então, e a gente faz a parceria, hoje a gente tem a Cal, que está ali, que é a nossa voluntária especializada em itinerância dos autores.
Então, assim, onde a gente quer que o autor esteja, tem que se organizar com antecedência. Então, tem que saber onde que vai ter feira, onde que vai ter o autor, para a gente poder concatenar tudo isso. Muito bom. Parabéns aí, mais uma vez. Obrigada. Ok, então a gente vai fechar com esse convite. Parabéns. Foi um verbete super teático, né? Vamos dizer assim. E esperamos os próximos, tá ok? Muito obrigado a todos, tertulianos, teletertulianos, amparadores e os nossos comerciais, por favor. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje. Assinaturas no livro de presença, 37. Perguntas presenciais, 22. Perguntas online, 15. Hoje nós teremos os seguintes recados. Melissa, imersão em ectoplasmia. Cláudio, segundo simpósio de democracia pura. Geraldo, encapsulamento energético. E Nerli, curso Assistenciologia. Boa tarde a todos. A Ectolab, em parceria com o CAEC, convida você para participar do curso Imersão em Ectoplasmia. O curso objetiva apresentar conceitos introdutórios sobre a ectoplasmia, desmistificando este fenômeno. Serão 30 horas de curso que inclui participação na dinâmica da paracirurgia, oficinas de criatividade, mental somática, laboratório de ectoplasmia, aplicação de auriculoterapia e acupuntura, atividades ao ar livre, entre outras atividades. 15 professores, coordenados pelo professor Epicom Hernande Leite, estarão nos apresentando e debatendo o assunto. O curso será nos dias 25, 26 e 27 de outubro, em período integral. Mais informações na recepção do CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652 e também pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos, tertulianos, teletertulianos. Isso é um convite para no dia 31 de outubro agora, nós vamos ter 4 dias do Simpósio Democracia Pura, o segundo evento. Então, é um evento de iniciativa do CAEC, e teremos também, no início, na quinta-feira, uma dinâmica da professora Cristina Aracaki com o tema da democracia pura. E um evento também da Conscius, a oficina da Conscius, no mesmo dia. Serão 4 dias e algumas conferências são. Inicialmente, vamos ter a abertura com a apresentação do CODEFOS. O que é o CODEFOS? O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu. A gente vai poder ter a oportunidade de conhecer esse conselho, ele vai vir aqui, vai fazer a abertura do evento, poder participar. Vamos ter, no dia seguinte, dia 1º de novembro, uma abertura com o professor J. Vasconcelos, Nascimento e Evolução da Democracia Pura, às 6h30. E, em seguida, a professora Ana Cristina Zucaro vai falar sobre Observatório Social, Construção de uma Praxis Democrática. Às 8 horas, a conferência da professora Cristina Aracaki sobre voluntariocracia. Em seguida, teremos um debate. No dia 2, teremos vários professores também, inclusive 2 teleconferências, uma delas falando sobre paz democrática em curso intermissivo. Tá? No domingo, vamos abrir às 9 horas com a mini conferência da professora Isabel Conceição, Cooperativismo, Modelo Teático e Democracia Aplicada. E em seguida teremos a conferência do professor Roberto Almeida sobre Homo Sapiens Colegiatus, Governança Conscienciocêntrica, e conferência também sobre Perspectivas da Democracia Pura, sendo dirigida pela Unicim. À tarde teremos a Assembleia do Conselho dos 500, estão todos convidados, e toda a equipe intrafísica e extrafísica está se mobilizando para esse evento. É importante a sua presença e a sua manifestação bem ponderada. Muito obrigado. Olá a todos, eu estou aqui em nome da ACIP para convidá-los a participar do curso Encapsulamento Energético, com o professor Mário Oliveira. Alguns tópicos do curso: blindagem energética, autodefesa assistencial, ação extrafísica protetora, isolamento energético patológico, encapsulamento de pessoas e ambientes. A data: 13 de outubro de 2013. O horário: de 8h30 às 18 horas, com intervalo para almoço. Local: sede da CIP. Para maiores informações, ligue 45 2102 1421, após as 15 horas.
ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigado. Nós teremos o curso Assistenciologia na sala de aula do IPC, aqui em Foz do Iguaçu. Vão ser as aulas aos domingos, começa às 15 horas e vai até às 20h30. O curso Assistenciologia tem por base o tratado Homo Sapiens Reurbanizatus, que aborda as consciências denominadas cons-réus, que estão ressomando, renascendo, causando inúmeros conflitos, e isso não é bem entendido. Então, o grande diferencial do curso é que ele vai trabalhar a melhoria da assistência, para trabalhar, para conviver com essas consciências, e isso trabalha todo o Grupo Karma. Então, os interessados em melhorar, na melhoria dos convívios interpessoal, ambiental, diplomático, ideativo, intercultural e parasocial, podem fazer esse curso que começa no domingo que vem, dia 13, no período da tarde. Mais informações pelos telefones 2102-1448 ou 3028-0282. E também pelo site www.iipc.org. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Em nome da Conscius, eu gostaria de convidá-los para o curso Conscienciograma Sem Drama, que é um curso 100% à distância, feito pelo site da Conscius, e ele começa hoje. Tem a duração de 6 meses, com aulas semanais, todo domingo, de 19 às 21 horas. Essa primeira aula de hoje, ela é aberta e gratuita para a pessoa interessada em fazer aí o test drive. Quem quiser, então, participar, é só entrar hoje, domingo, às 19 horas, no site da Conscius, que é www.conscius.org.br. Maiores informações aqui pela recepção do CAEC, 3525-2652. Obrigado. O verbete de amanhã será Empreendedorismo Reurbanizador, especialidade Evoluciologia, verbetógrafa, professora Isabel Manfroy. Obrigado a todos e uma boa tarde.